reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui na TV Novo Tempo, canal da esperança para você, para sua família, para todos seus amigos. Divulgue o programa. Todos os dias às 7 horas estamos juntos aqui e aos sábados às 5h30 da manhã. Estamos agora no capítulo 17, 16 e 17, vamos falar sobre os 2 filhos de José, a divisão, não é, das terras para eles. E esse capítulo 17 é muito interessante, porque Manassés dividiu a sua tribo em 2 partes, não é? E uma parte ficou do lado leste do Rio Jordão, a outra do lado oeste, não é? E houve aí até reclamação do tamanho da terra, né? Foi a tribo que talvez tenha tido a maior território, né? O Rio Jordão dividia esses 2 territórios. O capítulo 17, verso 1 diz assim: também caiu a sorte à tribo de Manassés, a qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. E aí vai falando sobre os filhos e que pedaço tiveram e as cidades. Mas aqui, homem de guerra, né? Um homem que lutava. Eu acho que todos nós sabemos, né, que estamos numa guerra. A guerra da sobrevivência, você pode dizer assim, verdade também. Mas estamos numa guerra entre o mal e o bem. Não é? Nós somos homens e mulheres de guerra também. Nós vivemos numa guerra. E o que a gente faz numa guerra? Não é? Se eles eram pessoas de guerra, o que a gente faz numa guerra? Bom, eu vivenciei uma guerra quando fui missionário na África, em Angola. Havia uma guerra civil e eles ficavam sempre em estado de alerta, não é? Sempre um barulho diferente, sempre recebendo ali notícias pelo rádio, não é? Pelos códigos. Eu ouvia muitos códigos, eu não entendia nada que eles estavam falando. Uma vez ou outra falavam em português, ali em umbundo também, para que a gente não entendesse também o que eles estavam falando, né? Mas eles estavam sempre em estado de alerta. Na guerra nós sempre estamos assim. Não quero me referir aqui à guerra no sentido de matar alguém, né? Nós não precisamos matar ninguém. Nós precisamos morrer para o nosso próprio eu e estarmos crucificados com Cristo, né? E vivermos não mais nós mesmos, mas Cristo vivendo dentro do nosso coração, ou viver dentro do nosso coração. Mas uma pessoa de guerra fica em estado de alerta, olhando para todos os lados, vendo se há algum problema, se há algum barulho estranho, se há alguma situação que pode ser evitada. É assim que se trabalha numa guerra, atenção total. Então, nós precisamos ter esse espírito de guerra, Nós estamos numa guerra espiritual, não temos forças para vencer essa guerra, de jeito nenhum. Mas o Senhor tem a força necessária para isso. Estamos sempre em alerta, né? Em estado de alerta. Bom, repete aqui no capítulo 17, verso 3, a história de Zelofeade. Lembram-se dessa história? Em Números, nós já passamos por isso, Números capítulo 27, ele tinha 5 filhas, não é? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Conheci uma Tirza esses dias, né? E Milca também é um nome que a gente ouve por aí. Os outros nomes são um pouco mais difíceis, deve ter gente que se chama assim. Mas tinha 5 meninas, não tinha nenhum homem. E Moisés disse a elas que elas teriam parte por causa do seu pai. E eles eram da tribo de Manassés. Então aqui, resolvendo um problema, havia uma parte para este clã, não é, do seu pai, de Zelofeade. As suas filhas tiveram um canto especial e tudo mais. E assim foram dividindo, não é, as diversas áreas para as famílias e os vários parentes de Manassés, os filhos de Manassés, os netos de Manassés foram sendo colocados segundo as suas casas, segundo as suas famílias. Mas no verso 12 nós encontramos aqui uma reclamação. Não vou passar pelos limites das cidades, você deve procurar um bom mapa bíblico, e agora você está vendo um mapa aí bíblico, e esse mapa está mostrando a região de Manassés. Aí na parte ali é
limão, né, cor de limão, assim, um verde limão bem clarinho. Manassés do lado direito e do lado esquerdo, né, antes do Jordão, depois do Jordão. E aí nós encontramos Efraim, que não tem uma saída para o Jordão, né, nem tampouco uma saída aí para o mar, mas são os dois filhos de José, que estão colocados aí no mapa. Você pode ver o nome das cidades, que estão por aí, algumas das cidades, né, que aparecem aí no mapa. A gente vai sempre mostrando um mapa para você ir se localizando aí um pouquinho. Mas, verso 12 diz assim, que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Lembram-se que isso aconteceu também com Efraim, né, no capítulo passado. Eles conviveram com os filhos dos cananeus, vamos dizer assim, né, daqueles que moravam naquelas cidades, e permitiram que eles morassem naquela terra. Deus tinha dito para Moisés uma coisa que é até meio pesada, né, para a gente repetir aqui, mas é a palavra de Deus. Deus dizendo isso tinha um propósito. Diz assim: não deixe viver ninguém. Ninguém deve viver. Por quê? Porque eles vão influenciar vocês. Esse povo foi colocado aí por Satanás. Os que já tiveram condições de se arrepender, se arrependeram e tudo mais. A gente sempre tem que dar uma chance, e Deus deu essa chance para todo o povo. Mas finalmente, porque lembram-se que Deus disse assim: vocês vão lá e conversem com eles e tudo mais, para eles saírem. Não querem sair? Então eu vou tirar esse povo da terra. Não tem conversa aí, porque essa terra é a terra que eu prometi. Abraão comprou essa terra, não é? E eu prometi essa terra como direito para vocês. Aqui vai nascer o Messias. Então você vê que a coisa já vai complicando, não é tão simples assim. Deus mandou matar? Não, Deus mandou tirar. O juízo já veio sobre essas pessoas que Satanás colocou e dominou a vida delas. Lógico que havia estrangeiros entre o povo de Israel, e eram aqueles que haviam aceitado a Deus como seu Senhor e transformado a vida. Só que tanto para Efraim como para Manassés, eles não tiraram os povos dali. Isso teve consequências terríveis. Você vai ver, quando a gente começar a estudar o livro de Juízes, é um livro extraordinário também. Alguns acham que ele foi escrito por Samuel e tal. Quando chegarmos lá, nós vamos ver essas questões aí. Mas nesse livro conta a decepção que o povo se tornou. Moisés disse isso: vocês vão seguir os deuses das nações. Então, para isso não acontecer, não deixe ninguém viver, porque eles vão influenciar vocês, e vão influenciar os seus filhos, e vão ficar fracos espiritualmente. Então aqui, no verso 12 até 13, diz que eles faziam os trabalhos pesados, né? A vantagem. Então, eles querem ficar aqui, então vão ser nossos escravos. Não era esse o objetivo. De Deus nunca foi esse o objetivo. Eles precisavam ser tirados da terra para não contaminar o coração daqueles que queriam servir a Deus. E aí deu uma bagunça tremenda. Mas aqui há um pedido especial no verso 14 e 15. É um pedido que realmente nos deixa uma situação meio ruim. Na realidade, assim, deixa uma situação meio esquisita no ar, né? Vejam bem, verso 14. Então o povo dos filhos de José disse a Josué, que são os de Manassés: por que me deste por herança uma sorte apenas de um quinhão, senão eu sou um grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Por que é que você me deixa uma parte tão ruim? E aí Josué diz: você sobe a montanha. Faça como o Caleb, suba a montanha e ali abra uma clareira, trabalhe, né? Você quer tudo de mão beijada, né? Tem algumas coisas aqui para a gente avaliar, né? É estar satisfeito, né? Tem gente que nunca está satisfeita, sempre quer um pouco mais, sempre quer uma casa maior, sempre quer um carro mais caro, sempre quer uma viagem mais distante, sempre quer alguma... Parece que tem um vazio no coração, e isso é verdade. Nós temos um vazio no coração tão grande que só Deus cabe ali, mais nada. Eu quero uma terra maior, eu quero uma situação melhor, eu quero ter
uma vida mais tranquila, eu quero isso, e alguns até roubam, mentem, traem, para ter alguma coisa, ou para terem alguma coisa melhor. O Senhor deve ser o nosso suficiente Salvador, amigo. Nós devemos estar contentes com aquilo que a gente tem, mas também devemos, claro, querer mais, progredir, mas não devemos fazer isso como esse hábito de reclamação, aceitar as coisas. E eu quero orar com você nesse momento, pedindo isso para Deus. Pai querido, ajuda-nos a aceitarmos as vicissitudes, as dificuldades, e ajuda-nos também a termos sonhos, crescermos, mas que não façamos parte do grupo daqueles que só reclamam, querem sempre mais, mais, mais. O maior pedaço do bolo, o melhor vestido, o melhor carro. Ajuda-nos a termos no Senhor tudo aquilo que precisamos ter. Que o Senhor preencha o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.